E aí, seus otakus brabos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Blenion e você está no canal Nerd Sekai. No vídeo de hoje vamos falar da animação Black Clover. Vamos aí contar um pouco sobre a chegada de cada um dos touros negros no esquadrão. Então, se você ficou curioso como cada touro negro entrou para a equipe, fica até o final do vídeo. Mas antes de darmos início, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e por último compartilhar para deixar esse vídeo bombando. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. E para dar início ao nosso vídeo, vamos começar com o próprio criador aí do Esquadrão Touros Negros, que é o Yami Sukehiro. Vamos contar um pouco da sua chegada ao Reino de Clover e como ele fundou o seu esquadrão, que é os Touros Negros. E o princípio de tudo aí é o seu país de nascimento. As informações que temos é que ele nasceu no país Rino, que é um país vizinho de Clover. Ele é filho de um casal de pescadores, mas ainda muito jovem ele acabou saindo para pescar, mas um naufrágio acabou levando ele para o Reino de Clover. E ao se deparar com o Reino de Clover, ele acaba tendo também um grande choque de cultura e uma grande discrepância racial. E após alguns dias já no Reino de Clover, o Yami acaba adquirindo seu Grimório, no qual ele libera a sua magia da escuridão. Junto com isso vem aí um grande temor à sua magia e muitos habitantes de Clover também começam a odiá-lo. E então a partir desse momento o Yami acaba sendo muito temido, pois ele é um personagem incrivelmente forte, no qual ele ganhou o apelido de Deus da Destruição. E após um período também vimos que o Nacht Faust acabou criando um certo interesse pelo Yami e os dois se deram muito bem e acabaram cometendo diversos crimes juntos. E nessa época ainda vimos que o Yami acaba se encontrando com o Julius Novachrono, no qual ele acaba se fascinando pela magia do Yami e acaba convidando ele para fazer parte dos Cavaleiros Mágicos. E então, após alguns meses conhecer o Julius Novachrono, o Yami acaba fazendo o teste para Cavaleiros Mágicos. Ele entra para o esquadrão do Julius, que é o esquadrão Sevuciano, no qual era considerado para muitos o mais forte daquela época, pois não só tinha o Julius como o próprio Yami, tinha também o William Van Jesse, Nacht Faust e o Morgan Faust, que é o seu irmão gêmeo. E então, após alguns eventos que vimos na animação, o Julius Novachrono acaba se tornando um rei de Clover. Após isso também ele acaba possibilitando que não só o William Van Jesse crie o seu esquadrão, que é o Alvorecer Dourado. Vimos também que o Yami também acaba criando o seu esquadrão, que é os Touros Negros. E então, como primeiro integrante e fundador do seu próprio esquadrão, essa é a história da fundação dos Touros Negros. E seguindo a nossa lista, vamos conhecer agora como o Nacht Faust entrou para o grupo. O Nacht Faust é o irmão gêmeo de Morgan Faust, no qual nasceram na casa Faust. E as principais informações que temos aí antes de o Nacht entrar para o esquadrão é que tanto ele e seu irmão gêmeo Morgan Faust, após completar 15 anos de idade, eles acabam recebendo seus grimórios. E o Nacht acaba ficando sabendo aí sobre o Yami, que é um estrangeiro que possui uma magia estranha. E então, após saber sobre os rumores, o Nacht acaba decidindo investigar a vida do Yami e os dois acabam se conhecendo e se dando muito bem, no qual os dois acabam cometendo pequenos crimes. E então, um pouco mais tarde, naquele mesmo ano, vimos aí que tanto o Morgan Faust e o próprio Yami acabam se juntando ao esquadrão Sevuciano. E então o Morgan acaba criando aí uma forte amizade com o Yami. Ele até incentiva o Nacht a entrar para o grupo, mas o Nacht acaba se recusando. E então, após esses eventos, se passaram 3 anos, no qual o Nacht Faust, com 18 anos, acaba descobrindo que a sua família é uma família estudiosa no qual estuda demônios. Então seus familiares acabam levando ele para uma câmara subterrânea. E então em poucos dias o Nacht acaba aí conseguindo até dominar 4 demônios de média classe. E ainda não satisfeito com a situação, em um dia o pai do Nacht acaba dando a ele uma pulseira que estava ligada ao Lúcifero, que é um dos demônios mais poderosos da série. E então o Morgan ele tinha entrado aí na câmara secreta furtivamente. Ele até tenta dissuadir seu irmão, mas o Nacht acaba dizendo que ama o perigo e irá ultrapassar os seus limites. E então, após o Nacht invocar o demônio Lúcifero, ele vê que o demônio é muito poderoso e assim ele fica assistindo aterrorizado, vendo a metade da sua família sendo morta pelo demônio. E então vimos aí que o Morgan acaba pulando no círculo mágico e rompendo a pulseira que estava vinculada ao demônio. E então se vê que o demônio acaba voltando para o submundo, mas antes disso o Morgan acaba gravemente ferido
e acaba morrendo nos braços de Nash, no qual Nash jura nunca mais se perdoar por causa dos seus atos. E então vimos que após o enterro do seu irmão, o Nash acaba se sentando na lápida do seu irmão e começa a chorar. O Yami Sukehiro se aproxima dele e promete a ele que ele será o vice-capitão do seu esquadrão assim que ele se tornar um capitão. E então, como já sabemos, o Júlio se tornou o Rei Mago e o Yami Sukehiro criou seu próprio esquadrão, que é o Touros Negros, e assim como prometido, o Nash se tornou o vice-capitão do grupo. E o próximo da nossa lista é o Henry Legolas. Ele nasceu em uma família nobre e, como vimos, ele possui uma estranha doença que é roubar a mana de outras pessoas. E então, graças a isso, a sua família foi forçada a morar em uma casa isolada em uma área comum aí no reino de Clover. E então, após alguns anos, o Henry acaba sendo abandonado por seus familiares, pois eles veem que a sua maldição não possui cura. E após alguns meses de abandono, vimos que ele está à beira da morte. Mas por sorte do destino, o Yami estava à procura de um QG em um local para fazer de si o esquadrão. E ao entrar no quarto do Henry, vimos aí que ele estava muito debilitado, e o Yami não só salva a sua vida, mas também recruta ele para o seu esquadrão. E ao longo dos anos, vimos que o Henry começa a observar todos os outros membros do esquadrão e considerá-los como amigos. E então, algum tempo depois que o Asta se junta aos Touros Negros, o Yami conta ao garoto sobre o Henry. Então o Asta se apresenta para o Henry e os dois se tornam grandes amigos, passando um grande tempo junto, sem o conhecimento dos demais membros. Mas a sua aparição oficial para todos os membros só ocorreu após alguns meses, quando alguns integrantes do Olho Sol da Meia-Noite atacou o QG. Então vimos ali que ele tentou se explicar lentamente quem ele era, e vimos também que ele utilizou um pouco das suas habilidades e acabou transformando o QG em um touro gigante e assim protegendo todos os seus amigos. E o membro a seguir na nossa lista é o Gordon Agrippa. Ele nasceu na família Agrippa, que é uma família plebeia famosa por sua magia de maldição. Ele acaba crescendo sozinho, incapaz de fazer amigos devido à sua aparência e à sua magia. Ele acaba possuindo o hábito de murmurar para si mesmo, no qual dificulta extremamente a sua comunicação com seus amigos. E junto com a sua aparência, ele acaba intimidando as pessoas que estão ao seu redor. E então isso deixa ele em um estado perpétuo de solidão, e ele até é esquecido facilmente entre o seu próprio esquadrão. Mas diferente da sua aparência, o Gordon é um indivíduo totalmente empático e bondoso que pensa muito nos seus amigos. Mas então, após ele receber o seu Grimório, vimos que ele abandona a sua família e acaba indo fazer o teste para Cavaleiros Mágicos. Naquele momento, o Yami vê um grande potencial no garoto e acaba recrutando ele para o seu esquadrão. E o próximo da nossa lista é o Firal Rola Casey, que é um nobre da casa Valde. Ele nasceu em uma região chamada Tota, no reino de Clover. E apesar de ser da nobreza, ele mostrou possuir uma personalidade muito simples. Mas o que realmente chama a atenção em sua personalidade é o fato dele ser um total mulherengo. Mas como todos os seus companheiros de esquadrão, a sua infância não foi nada fácil. E a sua vida mudou completamente de cima para baixo após a chegada do seu irmão mais jovem, que foi o Langris Valder. E à medida que os dois meninos crescem, vimos aí que a magia e os talentos de Firal acaba sendo ofuscados por Langris. E isso foi tanto que o próprio Firal reconheceu a superioridade do seu irmão e a probabilidade de ele se tornar o novo chefe da casa Valder. E então, após alguns anos, vimos que o Langris ele acaba entrando para o Alvorecer Dourado, que é um dos melhores esquadrões da animação, e não só isso, ele acaba se tornando o vice-capitão do esquadrão. E então, após esses eventos, vimos aí que o Firal acaba recebendo a notícia de que ele não é mais um herdeiro da família Valder, pois ele estava liberado das atividades. Junto a isso, vimos também que ele acaba alterando seu sobrenome e colocando o sobrenome da sua mãe. E após isso, ele acaba se juntando aos Touros Negros, no qual o Yami utiliza muito bem da sua magia espacial para seus interesses próprios. E a próxima personagem do nosso vídeo é a Grey.
Ela é uma plebeia que nasceu em uma área comum no reino de Clover. A Grey mostrou ser uma pessoa extremamente tímida em sua verdadeira forma e ficando assim facilmente envergonhada próximo de outras pessoas. E então vimos aí que nas primeiras aparições dentro do esquadrão ela acaba assumindo uma forma de um homem grande e pesado para esconder a sua verdadeira forma. E essa timidez na verdade é insegurança, considerando que suas meias-irmãs sempre a chamavam de feia. E então, como outros membros do esquadrão, a Grey também teve uma infância muito triste. E isso tem início quando seu pai casa novamente. E então a Grey começa a ser maltratada por sua madrasta e as suas duas meias-irmãs mais velhas. E então ela acaba sendo forçada a fazer todas as atividades domésticas. E após vários anos vimos que a Grey acaba recebendo o seu Grimório e junto com a sua magia ela acaba se transformando nas suas irmãs para parecer mais próximos delas. Mas as irmãs não gostaram da brincadeira e acabaram indignadas e até ameaçaram a Grey, no qual ela acabou fugindo. E então no processo da sua fuga ela acaba sendo aí perseguida por 3 homens, no qual tentava roubá-la. Mas no processo vimos que o Gauche Adlai acabou salvando ela a pedido da sua irmã caçula. E então em cenas futuras já vimos ela dentro do grupo, mas não se sabe em que momento ela entra. Só se sabe que um dos principais motivos dela entrar para os Touros Negros foi a admiração que ela criou pelo Gauche. E o próximo membro do nosso vídeo é o Gauche Adlai. Como vimos na animação, ele é um ex-nobre da família Adlai. Ele é o filho mais velho da família e o irmão mais velho da Mary. E após o nascimento da Mary, após algum tempo, vimos aí que os seus pais morreram em um acidente. E por motivos desconhecidos, outro nobre acaba herdando toda a riqueza da família do Gauche e expulsando ele e sua irmã de casa. E então o Gauche se vê em uma situação no qual ele precisa lutar e roubar para proteger a sua irmã. E então, após os maus tratos que ele e a sua irmã sofreram após serem abandonados a partir do momento em que seus pais morreram, então o Gauche acaba crescendo distante e indiferente para todas as pessoas ao seu redor, exceto para sua irmã Mary, confiando só em si mesmo. E é nesse meio período que o Gauche acaba conhecendo a Grey. E não só isso, vimos também que após ele invadir a casa de um nobre, ele acaba sendo preso e a sua irmã Mary é enviada para o orfanato. E após algum tempo detido na prisão, vimos que o Gauche acaba fugindo. Mas naquele momento, seu inimigo seria o Yami Sukehiro. Após perder para o Yami, diferente do que ele imaginava, no qual o Yami mandaria ele de volta para a prisão, o Yami solicita que ele entre para o esquadrão. Mas o principal motivo de ele aceitar entrar para o esquadrão é o fato de que ele poderia ver a sua irmã uma vez por semana. E o próximo da nossa lista é o Luke Voltia, que é um plebeu que nasceu aí no vilarejo Ivor, que é uma pequena região comum do reino Clover. E como é visto na animação, ele passou grande parte da sua infância sob os cuidados de sua mãe. E então o Luke acaba possuindo uma personalidade um tanto sociopática, no qual ele não consegue demonstrar nenhuma outra expressão, exceto a de alegria. E então essa expressão acabava confundindo a sua mãe, no qual chegou até a agredi-lo. E outra característica do Luke é que ele é um grande amante por luta, então ele acaba se excitando facilmente quando ele vê um oponente à altura. E diferente da grande maioria dos touros negros, ele tem a preferência em lutar sozinho, não precisando da ajuda de nenhum outro membro. Mas essa obsessão pela vitória e por lutar contra oponentes fortes tem uma porcentagem de culpa da sua mãe, até porque quando ele derrotou um nobre em um torneio dos Cavaleiros Mágicos em sua escola, a sua mãe incentivou mais ainda ele, no qual ele poderia derrotar muitos mais nobres. E algum tempo depois vimos que a mãe do Luke acaba morrendo devido a um estresse, então ela deixa ele por conta própria para se cuidar de si mesmo. E então, após alguns anos, o Luke resolve fazer o teste para Cavaleiros Mágicos. Vimos ali que ele estava tão empolgado e queria impressionar todos os capitões que quase ele matou o seu adversário em combate. E então todos os capitões acabaram negando ele nos seus esquadrões, exceto o Yami, que acabou recrutando ele para os Touros Negros, e a partir daquele momento ele ficou conhecido como Louco Sorridente. E na sequência do nosso vídeo, vamos agora com a Vanessa Enoteca. Diferente de todos os membros citados no vídeo, a Vanessa não é uma cidadã de Clover, até porque ela nasceu na Floresta das Bruxas,
que é uma área isolada no qual não pertence a Clover. E então a Vanessa nasceu e cresceu na Floresta das Bruxas, se tornando uma das preferidas da Rainha das Bruxas. E como é visto na animação, a Rainha das Bruxas acreditava fielmente na capacidade de Vanessa em substituí-la, ao ponto de enjaular a garota e pedir para que ela treinasse incansavelmente a sua magia de fio. E após passar alguns anos, vimos que o Yami invade a Floresta das Bruxas, e ele não só vai em direção a Vanessa, mas também como destrói a sua prisão. Ele acaba incentivando a garota em seguir seus próprios caminhos e seus próprios sonhos. E após esses acontecimentos, vimos aí que se passou alguns anos, e enfim a Vanessa decide fugir de sua cela. Ela acaba indo atrás do Yami e assim ela acaba entrando para o Esquadrão Touros Negros. Mas a Vanessa que o Yami conheceu no início já era totalmente diferente da Vanessa atual. Ela era uma personagem totalmente despreocupada com qualquer situação, além de utilizar roupas bem sexy. E também é visto que ela estava com um forte hábito de ingerir bebidas alcoólicas, e junto a isso ela ganhou a fama aí de bruxa bêbada frenética. E a seguir na nossa lista, vamos agora com Magma Swing. Ele nasceu em um pequeno vilarejo, no qual é um vilarejo de camponeses, no qual é o vilarejo Raika. Ele é um vilarejo bem simples e humilde, e como vimos desde a sua infância, o Magma ele é um personagem arengueiro e encrenqueiro, e sempre procurou briga no seu próprio vilarejo. Assim, para muitos, ele é considerado um dos mais loucos integrantes dos Touros Negros. E então, um certo dia, o Magma decide aterrorizar o vilarejo vizinho, que é chamado de South. E ao chegar no vilarejo, o Magma causa o terror e anuncia que aquele vilarejo será dele. E então de repente o prefeito surge e acaba disputando com ele, e ele acaba perdendo. Então a partir desse momento, todos os dias o Magma ia para o vilarejo disputar com o prefeito. E então o tempo foi se passando e o Magma foi aprimorando as suas habilidades. E chegou um ponto no qual ele ganhou o seu Grimório. Nesse dia ele decide ir confrontar mais uma vez o prefeito, e nesse dia ele acaba empatando, no qual o prefeito até elogia suas habilidades de fogo. E então nessa altura do campeonato, o Magma acabou aí criando uma grande admiração pelo prefeito, e chegou um ponto que o prefeito falou para o Magma porque ele não participava de uma pré-seleção para Cavaleiros Mágicos. No início o Magma até recusa, mas depois de um tempo e persistência do prefeito, ele decide fazer o exame de Cavaleiros Mágicos. E chegando lá, todos os capitões não querem o Magma, exceto o Yami. Até outros capitões falam que o Yami vai se arrepender, mas como vimos atualmente, o Magma não só tem uma grande admiração pelo Yami, mas também ele é considerado um dos mais fortes, graças à sua persistência e à sua devoção em ajudar seus amigos. E na sequência do nosso vídeo, vamos agora com a Noelle Silva. Entre todos os touros negros, ela é a única participante que pertence a uma família real, que é a Casa Silva. A família Silva e a família Vermilion são as famílias mais incríveis e poderosas da animação Black Clover. Mas por azar do destino, nem mesmo a Noelle conseguiu entrar para o esquadrão da sua própria família. E então, mesmo sendo da realeza, a Noelle não foge aí da infância cruel que todos os touros negros possuem. Como vimos aí, além de sofrer diversas ameaças, até mesmo ser discriminada dentro da sua própria família, ela também é culpada pela morte da sua mãe. E então, mesmo passando por todas essas dificuldades, vimos que a personalidade da Noelle é uma personalidade forte, no qual ela utiliza muito do seu status para sobressair de algumas situações. E como é visto na animação, naquele mesmo período em que o Asha estava fazendo a seleção para Cavaleiros Mágicos, vimos que a Noelle acaba completando 15 anos, e ela acaba sendo rejeitada pelo seu próprio irmão Nozel Silva no Esquadrão Águias de Prata. Então ele acaba induzindo ela para entrar para os Touros Negros, pois é um esquadrão de fracassado. E então, como é visto na animação, ela nem chegou a fazer os testes de Cavaleiro Mágico. O Yami aceita ela de primeira, e como vimos no início, ela até rejeita o manto dos Touros Negros, mas após alguns episódios ela acaba aí aceitando a ideia, e hoje em dia ela é considerada assim uma das mulheres mais fortes do anime Black Clover.
E a seguir no nosso vídeo vamos com o Asta. Ele é o nosso protagonista, é o filho da Rishita e nasceu em um vilarejo distante de Clover. E após o seu nascimento ele acabou sendo deixado pela sua mãe aí na igreja no vilarejo Hager. E por pura coincidência, não só ele foi deixado, mas o Yuno também foi deixado. Como já sabemos, o Yuno é seu irmão de consideração e diferente do Asta, ele nasceu abençoado pela mana. Já o Asta não, o Asta é desprovido de qualquer tipo de magia. Mas como já vimos, o Asta é aquele tipo de protagonista que não perde nunca sua fé, então ele sempre treinou fisicamente, acreditando que ele poderia desenvolver algum tipo de magia. Então quando o Asta e o Yuno completam 15 anos, eles vão buscar os seus grimórios. Naquele momento o Yuno consegue um grimório de 4 folhas, mas já o Asta não consegue. E como já vimos, ele não desanima e acredita que ano que vem ele vai conseguir. E então após alguns eventos, vimos que o Asta ele consegue um grimório de 5 folhas, galera. E então 6 meses se passam e o Asta vai fazer o teste para cavaleiros mágicos. Como já se vê na animação, ele simplesmente foi um horror em todos os testes, exceto no confronto 1 contra 1, no qual ele esmagou o seu inimigo, mas mesmo assim nenhum dos capitões queria o Asta dentro do seu esquadrão. E então nesse exato momento o Asta acaba revelando o seu sonho, que é se tornar o novo Rei Mago. Isso chama a atenção de todos os cavaleiros, incluindo o próprio Yami. E então o Yami desce do seu lugar, utilizando da sua áurea monstruosa, pede para o garoto repetir. E então o Asta grita novamente que ele será o novo Rei Mago. Então a partir desse momento o Yami agarra a cabeça do Asta e diz a ele que sua vida se tornará um inferno. A partir desse momento ele não terá descanso em nenhum momento. E então, como já sabemos, o desfecho da história, além de entrar para os touros negros, vimos aí que o Asta ele melhorou muito todas as suas habilidades, incluindo como pessoa, e vimos que atualmente ele utiliza das suas habilidades demoníacas. E atualmente ele é considerado para muitos um dos personagens mais poderosos, e eu não duvido nada que em um futuro muito próximo o Asta possa ser sim o novo Rei Mago. E a seguir no nosso vídeo vamos com Zora Ideali, que é o filho do Zara Ideali, que foi o primeiro plebeu a se tornar um cavaleiro mágico. E então, como é visto, a sua aparência é modelada de acordo a um boneco que ele ganhou do seu pai ainda criança. E como já sabemos, ele possuía um grande amor e admiração pelo seu pai, pois ele era um grande homem e um homem de coração puro. E então essa aparência e a sua personalidade muda completamente ao saber que seu pai foi para uma missão, mas acabou morrendo. E isso ocorreu por acidente quando ele estava no túmulo do seu pai, e sem querer ele escutou de uns antigos amigos de esquadrão de seu pai, dos Orcoras Púrpuras, que o seu pai só foi morto porque ele era um plebeu. E então a partir desse momento ele acaba se tornando o maior justiceiro do reino de Clover. Ele jura para si mesmo que eliminará todos os cavaleiros corruptos do reino. E então, meio à caçada aos cavaleiros corruptos, o Zora acabou se deparando com o Yami. Vimos ali que o Yami não queria brigar, mas até mesmo convocou ele para fazer parte do seu esquadrão, dando a ele o manto dos touros negros. Naquele momento o Zora não utiliza, ele continua utilizando a sua forma mascarada. E então o tempo se passa e o Zora ainda continua a sua caçada a cavaleiros corruptos, incluindo até mesmo o Chess Lugner, que é o vice-capitão dos Orcas Púrpuras. Como vimos ali, ele derrotou o personagem muito fácil, e só no exame de cavaleiros reais que o Zora acaba aí assumindo e utilizando pela primeira vez o manto dos touros negros. E para finalizar o nosso vídeo, vamos com a Secret Solotail, que é uma viajante no tempo. Nascida há 500 anos atrás, a Secret pertence a uma família de nobre, e por possuir uma magia aparentemente inútil, ela acaba sendo designada a servir ao primeiro Rei Mago, que é o Lemiel. E então, após os eventos que ocorreram com o primeiro Rei Mago Lemiel, ele acabou se sacrificando para salvar Clover, e a Secret acabou se selando em uma forma de pássaro. E então 500 anos se passaram após os eventos e ela continuava em sua forma pássaro. E como vimos ali, o primeiro contato que ela possui é com um Asta. Normalmente ela ficava na cabeça do Asta e o próprio Asta acabou nomeando aquele pássaro como Nero. Mas de fato ela só veio dar as caras pela primeira vez quando começou a saga Elfo. Vimos ali que ela foi de suma importância com a sua magia de selamento, não só ajudando a derrotar todos os elfos, mas também derrotando o demônio de média classe que foi o Zeggroth. E então a partir desse momento, quando ela derrotou o demônio Zeggroth junto com o Asta e os demais companheiros, vimos aí que o reino de Clover começou a perseguir as pessoas que tiveram ligação com o demônio.
E então isso incluía o próprio Asta, a irmã mais jovem do Gauchen, que é a Mary, e também a própria Secre. E como vimos ali naquele momento, ela pede para que não sacrifique Asta nem a irmã do Gauchen, e sim só ela, pois ela não pertencia mais àquela era. E então vimos aí o Yami chegar com todo o seu esquadrão para proteger os seus membros. Ele diz para ela não se importa de onde ela veio, quem ela é, mas sim ela se tornará um membro dos Touros Negros. Ele acaba dando a ela o manto do esquadrão e oficialmente ela faz parte aí dos Touros Negros. E é isso aí, seus otakus brabos, chegamos a mais um final de vídeo épico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se você ainda não deixou o like e não compartilhou, e por último ainda não é inscrito, faz isso agora para não perder nenhum vídeo do canal. E se você é fã da animação Black Clover, já deixa aí nos comentários se você quer mais vídeo. E se você não percebeu, um dos integrantes não foi citado no vídeo, que foi a Chave Papito, pois não temos informações suficientes de quando ela entrou para o esquadrão. Mas caso surjam essas informações, podemos trazer um vídeo bem especial para a personagem, então já comenta aí se você quer, beleza? É tudo isso que eu tenho a dizer, estou ficando por aqui, até a próxima, tamo junto e bye bye.